Muito antes de a primeira palavra ser pronunciada, a comunicação já era vital para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Imagine um pequeno grupo de hominídeos caminhando pela savana africana há 2 milhões de anos. Eles não tinham uma linguagem articulada como a nossa, mas ainda assim precisavam se entender. E foi nesse espaço silencioso, entre o instinto e a consciência, que nasceu a primeira forma de comunicação humana. Os hominídeos utilizavam gestos, expressões faciais e sons guturais para transmitir informações imediatas. Um olhar fixo podia alertar para um predador escondido entre a vegetação. Um grunhido mais alto poderia sinalizar perigo iminente. Movimentos das mãos orientavam a direção de uma caçada ou indicavam onde estavam os frutos mais maduros. Esse repertório simples, mas eficaz, formava uma linguagem visual e sonora que garantia a coesão do grupo. Assim como acontece com outros animais sociais, como os chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos, a comunicação primitiva dos primeiros hominídeos estava profundamente ligada às emoções. Expressões de raiva, medo ou contentamento eram universais e compreendidas por todos, sem necessidade de palavras. O sorriso, por exemplo, já funcionava como um sinal de confiança, enquanto o franzir da testa podia indicar tensão ou desafio, mas essa forma de comunicação tinha seus limites. Os gestos e sons transmitiam apenas mensagens ligadas ao aqui e agora. Era possível avisar sobre um leão que se aproximava, mas não explicar onde ele havia sido visto horas antes. Era possível pedir ajuda na coleta de frutos, mas não ensinar quais plantas seriam venenosas no futuro. Essa barreira entre o presente imediato e a memória coletiva seria quebrada apenas milhares de anos depois com o surgimento da linguagem articulada. Ainda assim, o que diferenciava os hominídeos de outros animais era a intencionalidade. Eles não apenas reagiam instintivamente, mas também buscavam transmitir informações específicas. A comunicação começava a deixar de ser apenas biológica para se tornar cultural. Cada grupo poderia desenvolver sinais próprios, uma espécie de dialeto gestual rudimentar, que fortalecia os laços sociais e criava uma identidade coletiva. Essa capacidade de compartilhar informações, mesmo que limitada, foi um dos fatores mais importantes para a sobrevivência. Nas savanas abertas, onde predadores espreitavam em cada sombra, um grupo unido por sinais e alertas tinha muito mais chances de escapar. A comunicação era a primeira linha de defesa, tão importante quanto a força física ou a habilidade de usar ferramentas. E aqui se encontra um ponto crucial. Sem essa fase pré-linguística, a fala jamais teria surgido. Foi nesse laboratório primitivo de gestos e sons que a mente humana começou a experimentar formas de organizar ideias e transmiti-las ao outro. O alicerce da linguagem, que um dia se transformaria em palavras, frases e histórias, estava sendo construído ali, na simplicidade de um gesto ou no eco de um grunhido. O silêncio ainda dominava o mundo dos hominídeos, mas aos poucos, a savana africana começava a ouvir os primeiros sinais de algo extraordinário. A voz da humanidade tentando nascer. Para entender como a linguagem nasceu, precisamos olhar para dentro da mente dos nossos ancestrais. O cérebro humano, ao longo de milhões de anos, passou por uma transformação impressionante. De um órgão relativamente pequeno com cerca de 400 centímetros no Australopithecus, evoluímos para um cérebro com mais de 1.300 centímetros no Homo sapiens moderno. Mas não foi apenas o tamanho que fez a diferença. Foi a reorganização das áreas cerebrais que abriu espaço para algo revolucionário: a linguagem. Entre os pontos mais importantes dessa transformação estão duas regiões específicas do cérebro: a área de Broca e a área de Wernicke. Localizadas no hemisfério esquerdo, elas estão diretamente ligadas à produção e à compreensão da fala. É provável que, nos primeiros hominídeos, essas áreas fossem menores ou menos complexas, permitindo apenas sons simples e pouco articulados. Com o tempo, porém, essas regiões começaram a se expandir, criando a base neurológica necessária para que palavras surgissem.
Mas o cérebro não evoluiu no vácuo. Essa mudança estava ligada ao modo de vida. O domínio do fogo, a necessidade de caçar em grupo, o cuidado coletivo com os mais jovens, tudo isso exigia uma comunicação mais sofisticada. Quanto mais complexa se tornava a vida em sociedade, mais o cérebro precisava se adaptar. Era uma relação de mão dupla. O cérebro impulsionava a comunicação, e a comunicação estimulava o crescimento cerebral. Outro fator crucial foi a alimentação. A introdução da carne e, posteriormente, dos alimentos cozidos forneceu calorias extras que sustentaram o crescimento de um órgão tão exigente quanto o cérebro. É como se, de repente, nossos ancestrais tivessem combustível suficiente para turbinar a máquina da inteligência. O que antes era gasto apenas em movimentos musculares e digestão, agora podia ser investido em raciocínio, memória e, claro, linguagem. O salto cerebral também abriu caminho para algo fundamental: a abstração. Antes, a comunicação estava limitada ao presente imediato. Mas com um cérebro mais desenvolvido, os hominídeos começaram a pensar no passado e no futuro. Foi nesse ponto que surgiram as primeiras narrativas rudimentares. Talvez não fossem histórias completas como as que contamos hoje, mas eram sequências de sinais e sons que transmitiam experiências. Onde havia alimento, como evitar um predador, ou até rituais ligados à morte e à sobrevivência. Esse avanço foi tão significativo que podemos dizer que, a partir daí, a humanidade começou a se diferenciar radicalmente de todas as outras espécies. Os animais se comunicam, sim, mas nenhum deles desenvolveu a capacidade de criar uma linguagem simbólica tão rica. Foi o cérebro humano, em sua expansão e reorganização, que permitiu esse salto único na história da vida. Em resumo, o crescimento do cérebro não nos deu apenas inteligência, ele nos deu a voz. Uma voz capaz de articular sons em palavras, palavras em frases, frases em histórias. E com as histórias vieram os mitos, as tradições e as culturas que moldariam civilizações inteiras. Foi nesse momento que a humanidade deixou de apenas sobreviver para começar a significar sua própria existência. Imagine um grupo de hominídeos reunido em torno de uma fogueira há centenas de milhares de anos. O vento sopra forte, sombras dançam sobre as pedras e os caçadores retornam cansados, trazendo pedaços de carne. Nesse momento, a sobrevivência não depende apenas da força física, mas da capacidade de coordenar ações e transmitir informações. É nesse cenário que nasce um dos maiores marcos da humanidade: a fala articulada. Antes dela, a comunicação era limitada. Rugidos, grunhidos, gestos e expressões faciais serviam para indicar perigo, fome ou emoções básicas. Mas esses sinais tinham alcance restrito. Como avisar sobre uma presa que estava a quilômetros de distância? Como ensinar técnicas de caça ou narrar acontecimentos que já haviam passado? Era preciso algo mais sofisticado. O caminho para a fala não foi simples. Ele envolveu tanto mudanças biológicas quanto culturais. Do ponto de vista físico, uma transformação fundamental foi a descida da laringe. Em nossos ancestrais mais antigos, como o Australopithecus, a laringe ficava em uma posição mais alta, semelhante à de outros primatas, o que limitava a variedade de sons possíveis. Com a evolução, especialmente a partir do Homo erectus, a laringe passou a se posicionar mais abaixo na garganta, criando um espaço maior para a modulação da voz. Esse ajuste anatômico permitiu a emissão de sons mais claros e variados, as vogais e consoantes que, combinadas, formariam palavras. Contudo, essa mudança trouxe também um risco: maior vulnerabilidade ao sufocamento. Ainda assim, a seleção natural favoreceu os indivíduos que conseguiam articular melhor, porque essa habilidade trazia vantagens imensas para o grupo. Com a fala articulada, a comunicação deu um salto. Agora não se tratava apenas de apontar ou gritar, mas de nomear o mundo. Cada pedra, cada animal, cada objeto poderia receber um som específico. Isso facilitava a organização da caça, a divisão de tarefas e a transmissão de conhecimentos.
Mais do que isso, permitia expressar ideias abstratas, conceitos como amanhã, longe ou junto. E não devemos pensar na fala apenas como uma ferramenta prática. Ela também teve um papel social e emocional profundo. Com palavras, nossos ancestrais puderam criar vínculos mais fortes, contar histórias em torno da fogueira, consolar uns aos outros em momentos de perda. A linguagem se tornou um elo invisível que unia os indivíduos, fortalecendo o espírito de comunidade. É possível imaginar o impacto desse avanço. Enquanto outros animais dependiam de instintos imediatos, os humanos passaram a viver em um universo simbólico, guiado por sons que representavam realidades. Era como se tivessem inventado uma nova dimensão, a dimensão da palavra. Cada novo som, cada nova palavra, era um tijolo na construção de um edifício que jamais deixaria de crescer. O Homo erectus, o Homo neanderthalensis e, finalmente, o Homo sapiens contribuíram para essa obra coletiva que moldou nossa identidade. O surgimento da fala articulada não foi apenas uma etapa evolutiva. Foi o momento em que o mundo começou a ser narrado. E a partir dessa narrativa, os seres humanos não apenas sobreviveram, mas criaram cultura, história e, por fim, civilizações. Com a fala articulada já estabelecida, a humanidade não apenas trocava informações práticas, mas começava a construir algo muito maior, a cultura. Pela primeira vez, nossos ancestrais puderam transmitir não só instruções, mas também significados, memórias e símbolos. A linguagem transformou grupos de caçadores-coletores em comunidades capazes de compartilhar histórias, crenças e tradições. Imagine uma noite há dezenas de milhares de anos. Em torno de uma fogueira, o grupo se reúne. O caçador mais velho fala, não para dar ordens ou avisar sobre um perigo imediato, mas para contar uma história. Ele descreve a luta contra um animal gigantesco, talvez exagerando aqui e ali, mas capturando a atenção de todos. Nesse instante não é apenas carne que está sendo dividida, é conhecimento, é memória coletiva. Essas narrativas tinham várias funções. Eram um meio de educação, passando de geração em geração técnicas de caça, estratégias de sobrevivência e alertas sobre perigos naturais. Mas também eram uma forma de explicar o inexplicável. Raios, tempestades, doenças e até a morte encontravam sentido dentro de histórias que davam ordem ao caos da existência. Assim nasceram os primeiros mitos. Com a linguagem surgiram também os rituais, palavras ditas em uníssono, cantos, fórmulas repetidas. Tudo isso ajudava a unir a comunidade e reforçar laços sociais. Um nascimento, uma caçada bem-sucedida ou a despedida de um membro do grupo não eram apenas eventos biológicos ou sociais, mas acontecimentos carregados de significado, moldados pela palavra. A cultura, então, se tornou um patrimônio coletivo. Cada grupo desenvolvia sua própria maneira de nomear o mundo, suas próprias histórias sobre a origem da vida e seus próprios símbolos. Esse patrimônio era transmitido não pelo sangue, mas pela fala, e isso permitia que o conhecimento humano fosse acumulado ao longo do tempo, em vez de se perder a cada geração. Vale lembrar que essa dimensão simbólica não ficou restrita à oralidade. A linguagem, ao dar forma a conceitos abstratos, abriu caminho para a arte. Pinturas rupestres, gravuras em ossos e esculturas primitivas não eram apenas representações estéticas, mas extensões da narrativa oral. Eram histórias registradas nas paredes das cavernas, visíveis para todos. Mais do que nunca, a sobrevivência estava ligada à cooperação. E a cooperação só se fortalecia porque havia uma cola invisível, a linguagem cultural. Através dela, os humanos criaram identidades compartilhadas, diferenciaram nós de eles e estabeleceram as bases daquilo que, milhares de anos depois, se tornaria religião, tradição e até mesmo política. Se a fala havia dado aos homens a possibilidade de nomear o mundo, a cultura deu a eles a capacidade de interpretar o mundo. O que antes era apenas instinto, agora se tornava crença, valor e herança. E a partir desse ponto,
a humanidade jamais seria a mesma. Se a linguagem moldou o passado, ela também continua moldando o presente e aponta para o futuro da humanidade. Desde os primeiros sons guturais trocados entre nossos ancestrais, até as mensagens instantâneas enviadas em um celular hoje, a evolução da comunicação é, em muitos sentidos, a própria história do ser humano. A fala permitiu que pequenos grupos se transformassem em sociedades complexas. Mais tarde, deu origem à escrita, que fixou ideias no tempo e no espaço. O que antes dependia da memória oral passou a ser registrado em pedra, argila e pergaminho, garantindo que o conhecimento ultrapassasse gerações e fronteiras. O acúmulo de saber humano, que começou com simples narrativas ao redor de uma fogueira, se transformou em bibliotecas, universidades e, por fim, na imensidão da internet. Mas a linguagem não é apenas uma ferramenta de transmissão de informação. Ela molda a forma como pensamos. Cada palavra que usamos carrega conceitos, valores e perspectivas. Estudos modernos mostram que idiomas diferentes podem influenciar até a maneira como percebemos o tempo, o espaço e as emoções. Em outras palavras, a linguagem não apenas reflete a realidade, ela a constrói. Hoje, vivemos um momento em que a comunicação se expande para além das fronteiras físicas e culturais. Tradutores automáticos permitem que pessoas de diferentes partes do mundo conversem quase instantaneamente. Plataformas digitais espalham ideias em segundos, algo que seria inimaginável para nossos ancestrais. É como se a chama da fogueira, que iluminava um pequeno círculo de ouvintes na pré-história, tivesse crescido até iluminar todo o planeta. No entanto, esse poder traz novos desafios. Se no passado a linguagem foi usada para unir comunidades, agora também pode dividir. Notícias falsas, discursos de ódio e manipulação de informações mostram que a mesma ferramenta que constrói pode, se mal utilizada, destruir. O futuro da humanidade, portanto, dependerá não apenas da nossa capacidade de falar e escrever, mas da sabedoria em como escolhemos usar a linguagem. E olhando adiante, surge uma pergunta fascinante. Será que a linguagem continuará a evoluir conosco, ou nós é que evoluiremos através dela? Com a inteligência artificial, novas formas de comunicação estão surgindo, misturando palavras, imagens e até pensamentos. Alguns cientistas acreditam que, em um futuro distante, talvez possamos nos comunicar diretamente cérebro a cérebro, sem precisar de palavras. Seja qual for o caminho, uma coisa é certa. A linguagem continuará sendo a ponte que nos conecta, a ferramenta que nos permite sonhar juntos, e o fio invisível que une passado, presente e futuro da humanidade. E assim, do primeiro som gutural até a era digital, a linguagem foi o fio condutor da nossa história. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a linguagem ainda vai evoluir para algo totalmente novo? Ou já atingimos o auge da comunicação humana? Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo.